Continuando o nosso conteúdo de segmentação de mercado, hoje nós vamos verificar quais são os requisitos para que possamos segmentar um determinado mercado. O primeiro requisito: os segmentos devem ser homogêneos. O que significa isso? Os indivíduos devem responder de maneira semelhante às ações de marketing em diversos níveis. No primeiro nível é o nível estratégico, posicionamento. Então, quando você define um segmento, ele deve ser o mais homogêneo possível para que o seu posicionamento de mercado nesse segmento atinja homogeneamente todos ou quase todos os indivíduos desse segmento. Também deve ser um requisito operacional. O que quer dizer isso? Preço, produto, comunicação e distribuição devem ter características homogêneas. O requisito da homogeneidade do segmento é o mais importante, porque ele permite que a oferta seja homogeneizada e ele evita o canibalismo entre ofertas da mesma empresa. O que significa esse canibalismo? Quando você tem dois produtos ou mais, tá, na mesma empresa, e você tem indivíduos que estão em segmentos diferentes, pode acontecer que esses dois ou mais produtos que a empresa tem concorram entre si. E isso é muito prejudicial para a empresa. O segundo requisito: os segmentos têm que ser mensuráveis, têm que ser quantificados e eles têm que ser bem identificados. Essa mensuração e essa identificação é feita com variáveis que possam separar os indivíduos. Nós vamos ver essas variáveis futuramente. E elas têm que criar obtenção de informação. Então não adianta você pegar uma variável que não crie, que não dê condições de obter informações dos indivíduos. Tá? Por que nós utilizamos essas variáveis? Primeiro, para maximizar a diferença entre segmentos. Significa que você vai separar o máximo possível as características dos segmentos. Quer dizer, você vai definir muito bem os segmentos. O X vai ser diferente bem do Y. Quanto mais você diferenciar isso, melhor é. E dentro do segmento, você tem que minimizar as diferenças dos indivíduos. Quanto menos diferentes forem os indivíduos dentro daquele segmento, também melhor é. Quanto mais homogêneo for o segmento, mais fácil será de desenvolver programa de marketing. Por quê? Porque você vai ter menor custo, porque você vai gastar menos tempo e porque você vai ter muito menos esforço. Então é aquela foto que nós já colocamos na aula anterior. Você tem um mercado e aqui está representado 3 segmentos desse mercado. Quanto mais diferentes fossem esses segmentos aqui dentro, um do outro, melhor. E quanto mais iguais forem os indivíduos dentro de cada segmento desses, melhor. Os segmentos devem ser acessíveis. Então deve ser possível desenvolver e implantar um programa de marketing em cada segmento selecionado. Ou seja, resume-se, o público desejado deve ser acessível às estratégias de marketing que a empresa ofertante vai oferecer. Então, o público daquele segmento tem que entender as estratégias de marketing que você está oferecendo. 4. Os segmentos devem possuir uma boa relação custo-benefício. Devem compensar os custos necessários para a atração do benefício, que seria o lucro. 5. Os segmentos devem ter estabilidade a longo prazo para que as empresas possam ter tempo. Tempo do quê? O primeiro tempo que ela precisa ter é de captar as necessidades dos indivíduos com a melhor precisão possível. Isso, mesmo que você entre no mercado naquele segmento, demora um pouco para você ajustar essas necessidades e atender essas necessidades com maior precisão. Ofertar programas de marketing adequados. Se você demora um tempo para definir bem as necessidades, você vai demorar o mesmo tempo, no mínimo, para definir os programas de marketing mais adequados possíveis. E, logicamente, você precisa de tempo para extrair os resultados esperados, ou seja, pagar o investimento e gerar lucro. Então, concluindo, os segmentos necessitam ser duráveis o suficiente
para que as diferenças utilizadas para justificar as diferentes estratégias não se evaporem antes da realização do potencial de lucro. O tamanho do segmento no mercado deve ser tal que propicie à empresa obter economia de escala e eliminar trade-offs. O tamanho deve ser vantajoso para a empresa produzir um composto de marketing específico para ele. Então deve também ter substanciabilidade com grau elevado. O que é isso? É você ter o menor segmento possível com o maior alto grau de poder aquisitivo. Então o ideal seria isso aqui, pequeno segmento com alto poder aquisitivo. Ou seja, se você tiver uma situação dessa, você tem uma condição de resultado muito grande para a empresa. O sétimo requisito, o segmento deve estar em crescimento. Isso é muito importante por causa da questão do longo prazo. O oitavo, o segmento deve ser apropriado aos recursos e objetivos das organizações. Isso é importante porque você não pode projetar a atuação em um determinado segmento que extrapolem a tua quantidade de recursos que tem na empresa. Quer dizer, a empresa não tem condições financeiras de atuar naquele mercado. E também é um objetivo. Qual é o objetivo da empresa em relação ao que ela faz melhor? E a empresa deve possuir pelo menos um departamento engajado para compreender os desejos dos consumidores, porque eles podem mudar ou variar com o tempo. E esse departamento deve compartilhar conhecimento com os outros departamentos. Para quê? Para todos os departamentos promoverem ações de satisfação às necessidades aos consumidores.